João no slogan Restaurando a Unidade no Caminho da Paz. Foi incluso o termo unidade, permaneceu o termo paz. Qual a importância desse termo, dessa inclusão dentro do slogan? Ok, nós consideramos que no novo período de trabalho, como acreditamos que vamos poder executar com a graça de Deus, nós entendemos que, como nós avançamos já bastante na restauração de muitas questões dentro da CONADEC, agora nós vamos trabalhar mais intensamente a questão da unidade. A unidade diz respeito à união cristã, diz respeito aos nossos relacionamentos conforme a vontade de Deus. Então, a unidade que o Senhor Jesus ensina aos apóstolos é algo importantíssimo, é indispensável. Não é possível a Igreja do Senhor ser reconhecida no mundo como Igreja do Senhor se não tiver o desenvolvimento da unidade. Isso é tão real que o Senhor Jesus apresenta como modelo, como padrão da unidade, a união dele com o Pai. Ele, falando de unidade, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz: Pai, eu em tu, tu em mim e eu neles. Então, é uma união com o ser divino. E claro, essa é a primazia. Depois que a gente tem essa união com Cristo, a Bíblia fala tanto de estar alguém em Cristo, não é? Então, depois de nossa imersão em Cristo, ou como Paulo diz, depois que nós, que somos jambuzeiros bravos, formos enxertados na videira, que a gente passa, então, viver a vida de Deus, a gente vai poder ter uma vida de verdadeira comunhão uns com os outros. Quer dizer, primeiro com Deus. Agora, a nossa união com os outros é a prova de que nós temos essa união com Deus, que é a fonte. Glórias ao Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, por exemplo, no capítulo 17 de João, capítulo 15, capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios e também o capítulo 4 da epístola aos Efésios, são capítulos que tratam, e acrescentaria ainda capítulo 12 aos Romanos, são capítulos que tratam minuciosamente acerca desta união que deve existir entre nós e Deus e que deve existir entre pessoas e pessoas. Primeiro com Deus, que é a fonte, e depois uns com os outros. E vamos destacar aqui um pouquinho o capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Neste capítulo, o apóstolo nos apresenta exatamente 7 realidades positivas que formam a base da verdadeira união cristã. Vejam quais são as 7 realidades positivas que formam esta base. Há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Temos aqui 7 realidades positivas que formam a base da união cristã. Vivendo assim, firmados sobre esta base que se constitui de 7 realidades, a união, a paz, ela vai ser uma coisa natural entre nós. Não vai precisar de esforço para viver assim, porque nós estamos ligados a Deus, Ele é a fonte, estamos vivendo a vida dele, e isso é maravilhoso, isso é grande demais para nós, mas é muito real. O apóstolo Paulo também, aliás, o apóstolo Pedro também entra no entendimento para dizer que nós fomos feitos participantes da natureza divina. Então,
se somos verdadeiramente participantes da natureza divina, nós frutificamos no Espírito. Pelo Espírito. Estamos ligados na videira. Então, a nossa união uns com os outros é tão natural que não precisa de esforço para isso, porque é a graça de Deus que nos move. É o próprio Deus que opera em nós. Como o apóstolo Paulo afirma, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe, Railana, o grande impedimento, o grande obstáculo à unidade, à união cristã, é a falta de conversão genuína. Quando nós temos a verdadeira conversão, nós estamos conectados com Deus. Aí, a vida cristã, para ser vivida conforme Deus, é um processo natural para cada um de nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Glória a Deus. Aqui está a grande importância da unidade. É importante ressaltar esse tema, esse assunto que o senhor está falando com a gente, a respeito da união, a profundidade que isso tem em ser cristão, em trabalhar em união. E nós entendemos pela Bíblia que um espírito de divisão, ele parte do nosso arqui-inimigo. Então, onde há divisão, não há o Espírito de Deus. O espírito de divisão, ele parte das forças de oposição ao reino de Deus. Agora, para que ele tenha desenvolvimento, precisa encontrar corações predispostos a isso. Quer dizer, se os corações estão alinhados com o ser divino, não vão dar lugar a essa operação. Então, para concluir esse pensamento sobre a importância da nossa unidade, eu quero ainda acrescentar só o seguinte, é que a minha missão como presidente da CONADEC não é só uma missão política e administrativa, é uma missão de edificação da igreja. Então eu preciso transmitir isso, também viver isso e ensinar as pessoas que para agradar a Deus, todas, sem exceção, precisam de conversão genuína, para que a presença de Deus seja real em nós e tenhamos o grande privilégio de viver a vida de Deus como está proposto na Escritura Sagrada. O Senhor quer operar na vida de todos nós a grandeza do seu reino, a grandeza da sua graça, a grandeza da sua bondade.